Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso serviço litúrgico da Santíssima Trindade, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A nossa liturgia será em Mateus. Então, abre as Escrituras em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 16. Mateus capítulo 5, do 1 ao 16. Mateus capítulo 5, do 1 ao 16. Mateus 5, do 1 ao 16. A Escritura diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém, irmão? Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que tu, ó Pai, nos abençoe, Pai, que tu, ó Pai, nos proteja de todo mal, que tu, ó Pai, esteja com os ouvidos, ó Pai, atentos, ó Deus, às nossas preces, recebendo nossos louvores, ó Pai, falando através da bendita Escritura, ó Deus, tanto das leituras quanto da exposição da mesma, derramando tua graça, ó Deus, através da bendita Eucaristia, Pai. Abençoa, Pai, os teus santos que subiram à tua casa. Se porventura, ó Pai, no teu decreto algum santo estiver por vir, que o Senhor traga em paz. Eu também te rogo, Pai, pelo culto lá de Arthur, que está começando agora, ó Deus. Abençoa, Pai, a condução do mesmo e a exposição da palavra, através do presbítero Ricardo lá, ó Deus. E te agradecendo também, Pai, o culto que já houve, ó Deus, lá em Camaragibe. Abençoa, Pai, os teus eleitos, ó Deus. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está os santos, irmãos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, pleno estão os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos cantar o canto e o hino do Inário. Ajuda contra o inimigo.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nos temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E o hino 14, irmãos. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz. Hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, irmãos, podem sentar. Mateus 5, 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. Mateus capítulo 5, 17 a 20, irmãos. A Escritura diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a
vossa justiça não excedei muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmão, vamos ler a lei, Êxodo 20. Ler a lei de Deus, Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. A Escritura diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faça misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, com nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não matarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Irmãos, mesmos assentados, vamos cantar o Kyrie.
piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor, Senhor. Irmãos, voltem aí para Mateus 5, 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. Irmãos, por que a gente lê a lei de Deus todo culto solene? Não é? Todo culto solene nós lemos a lei de Deus. Por quê? Por que a gente tem essa preocupação de ler a lei do Senhor? Né? Por que a gente tem isso? Irmãos, porque primeiramente, se vocês derem uma olhadinha lá em 1 João 3,4, a gente voltar para Mateus, tá? Sim. 1 João 3,4 diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a gente lê a lei de Deus todo domingo, para que cada crente, cada servo de Deus, cada eleito de Deus, saiba que o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então veja bem, quando você conhece a lei de Deus, quando a lei de Deus está fixa no teu entendimento, você pode pecar, mas você não vai poder dizer que pecou por desconhecimento. Por exemplo, eu sou casado com Vânia, mas se porventura eu desejar outra mulher de outra pessoa, eu não terei desculpa diante de Deus para dizer que eu fiz isso por desconhecimento. Porque todo domingo nós lemos o quê? Não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não é verdade? Veja só, o motivo de nós lermos a lei é o porquê. Veja o que o Senhor Jesus falou, Mateus 5,17. Volta aí para Mateus 5,17. A Escritura diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei. Não penseis que vim revogar a lei. Ou os profetas. Não vim para revogar. O que é revogar? Deixar para lá, acabar. Vim para cumprir. Mas você lendo esse versículo, você poderia dizer, está vendo? Ó, Jesus cumpriu. Isso não quer dizer necessariamente que a lei esteja valendo. Não é? Jesus veio, não veio revogar, beleza, tudo bem. Ele cumpriu a lei. Mas a pergunta é, mas essa lei continua? Veja o que a Escritura vai dizer, irmãos. Veja o verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, uma pergunta bem óbvia, né? Algo bem óbvio, que a gente, porque vocês sabem, né? O céu passou? O céu passou? A terra passou? Não. Se o céu não passou, se a terra não passou, então, irmãos, a pergunta é muito simples. A lei passou? A lei passou? Não, irmãos. Mas alguém poderia dizer, que tipo de lei o texto está referindo-se? Será que o texto está referindo-se sobre a lei cerimonial? A lei cerimonial, naquilo que era sombra, apontava para Cristo, e em Cristo chegou a sua finalidade. A lei cerimonial, naquilo que diz respeito a seu preceito, que ninguém pode se chegar a Deus, a não ser através de um mediador, ela continua. Mas alguém poderia dizer, não é o Código Civil de Israel. Mas o Código Civil de Israel, irmãos, refletem conceitos da lei que são justiça, que servem de exemplos para nossas vidas. E o Código Moral? E a lei moral de Deus? Essa passou? De hipótese nenhuma.
A Escritura fala, irmão, da lei moral de Deus. Os 10 mandamentos. Que a gente recita todo domingo. Porque ela não passa. E é por causa do conhecimento da lei moral que nós sabemos o que é pecado. O que é pecado? Quebra da lei. Que lei? A lei moral de Deus. Mas veja só. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos para os filhos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, o cidadão viola e ensina que não é pecado. Aí você diz, quem faça isso, eu digo a você, sim, quem faça. Há aqueles que dizem que a lei de Deus não tem mais validade hoje em dia e acabam instituindo preceitos de homem como definição para pecado. Então, para essas pessoas que anularam a lei de Deus, não é? Tiveram a ousadia de anular algo que o próprio Senhor Jesus disse que não era para ser anulado. Essas pessoas, quando são interrogadas o que é pecado, elas dizem, pecado é a quebra das regras da minha denominação. A quebra das regras que os dirigentes da minha igreja disseram. A quebra de preceitos de homens. A Escritura vai dizer que pecado é quebra da lei. Então pecado é a quebra da lei, irmãos. Então por quê? Por isso que nós lemos a lei. Por isso que nós precisamos conhecer a lei. Para poder a gente pedir perdão a Deus pela quebra da lei. E também, irmãos, ter cuidado de não ensinar os homens a quebrarem a lei. Porque o Senhor Jesus fala que quem fizer isso vai ser considerado mínimo no seu reino. Agora nós temos outra advertência aqui muito séria a respeito da justiça, dos nossos atos de justiça. O nosso sermão vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre os atos de justiça que a Escritura requer. Mas a Escritura diz, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. É interessante, irmãos, que essa ideia do evangelho da graça barata, sabe? Que é pregado em muitos lugares, inclusive lugares reformados, infelizmente, sabe? É baseado só, Deus sabe em quê? Porque em nenhum lugar das Escrituras, por exemplo, a Escritura fala, sabe, que o homem vai ser salvo pela simples profissão de fé. Não é a simples profissão de fé que salva o homem. Sabe? Não é o simples discurso, não é o simples abrir a boca. O Senhor Jesus, no final desse sermão aqui, que é o sermão da montanha, ele vai dizer que chegarão no último dia pessoas a ele, né, dizendo, Senhor, 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 a gente profetizou, a gente expulsou demônio, a gente falou língua, a gente fez um bocado de coisa. A Escritura dirá, né, o Senhor Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Entende isso? Irmãos, quando a gente observa o ensino de Jesus, preste atenção, as pessoas que chegaram perto do Senhor Jesus perguntando, mestre, que farei para herdar a vida eterna? É engraçado que além da confissão de fé, o Senhor Jesus fala sobre a necessidade de ter obras. Você vai ver isso lá naquele jovem que era rico. Entendeu? Quando o Senhor Jesus vai dizer, vende, vai, vende tudo. Então sempre tem alguma coisa. Não é para complementar. A obra aqui não é complementaridade, de hipótese nenhuma. Mas irmãos, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se o teu discurso a respeito de Deus é verdade? Como é que se conhece uma árvore? Eu creio que aqui há pessoas que talvez nunca tenham visto um pé de abacaxi. Como é que eu sei que aquela planta ali é abacaxi? Bom, se eu souber o que é um pé de abacaxi, eu não vou precisar de saber reconhecer o fruto. Entretanto, se eu não sei o que é um pé de abacaxi, eu só saberei que aquilo é um pé de abacaxi se eu ver o quê? O fruto. Então veja só, eu não sou Espírito Santo,
e nem tem um detector de espiritualidade para saber quem é crente ou quem não é crente. A gente observa pelos frutos quem é crente. A gente observa pelo tratamento de Deus para as pessoas, se elas são ou não são crentes. Então veja, irmãos, a importância de nós sabermos o que é a lei de Deus. Veja a importância de nós sabermos o que é a lei de Deus, para sabermos se estamos pecando ou não. Ou não. Eu me lembro que eu já falei isso há muito tempo atrás. Uma determinada senhora chegou para mim e falou da seguinte forma: eu tenho uma grande tristeza na minha vida. O que é? Porque quando eu tinha a idade sua, eu tinha muita vontade de ir para uma praia. Só que naquela época a minha denominação dizia que isso era pecado. Como dizer que era pecado escutar rádio? Como dizer que era pecado escutar assistir televisão? Aí ela me disse da seguinte forma: e hoje a minha denominação tem emissoras de rádio e tem emissoras de televisão. Hoje a minha denominação, as moças vão para a praia. E aí eu disse: mas irmã, a senhora pode ir para a praia. Ela disse: Jaziel, depois de velha, eu queria ir para a praia quando era mocinha. Talvez você não entenda o que é isso. Mas sabe o que é isso, irmãos? É uma pessoa que passou a vida todinha se regendo por doutrinas de homens e que percebe que os homens se reuniram em determinado dia, em determinado ano, e eles simplesmente olharam para o outro e disseram: a partir de hoje, isso que sempre foi tido por pecado não é mais pecado. Irmãos, veja a petulância do homem. Ele determina o que é pecado, ensina-se isso para as pessoas, pessoas foram disciplinadas, pessoas foram excluídas das igrejas deles, pessoas foram perseguidas, pessoas tiveram peso na consciência, porque escutaram um programa de rádio, porque viram a televisão, ou porque desejaram ir para uma praia. Hoje em dia se tem televisão, hoje em dia se tem rádio, hoje em dia se vão para a praia. Veja a loucura, irmãos, de abandonar a lei de Deus e colocar preceitos de homem como definição do que é pecado. Pecado é a quebra da lei que Deus estabeleceu, e não que homens estabelecem, que Deus estabeleceu, que é imutável. Adultério sempre será pecado. Matar, assassinar, melhor dizendo, que a ideia do termo hebraico é assassinar, sempre será pecado. E não guardar o dia do Senhor sempre será pecado. Furtar, falso testemunho, cobiça, sempre será pecado. Por mais que os homens tentem dar um arrumadinho, sempre será pecado. Sempre será pecado. Irmãos, a gente lê a lei de Deus para a gente ter firmeza espiritual. O que é pecado? O que a Escritura diz que é pecado. Se a Escritura não diz, então não é pecado. Pecado é o que a Escritura diz que é pecado. E é baseado nisso que nós confessamos os nossos pecados a Deus. A gente sabe o que a gente fez de errado. Então, irmãos, vamos baixar nossas frontes, né? Nossas cabeças, e vamos confessar nossos pecados a Deus, nossa transgressão, e pedir a Deus misericórdia pela quebra da lei. Não lei inventada por homens, não lei inventada por mim, mas a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus que estás nos céus, nós te rogamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique, Pai. Nós te rogamos, ó Deus, que Tu se manifeste, ó Deus, graciosamente no meio de nós, derramando Tua graça. Eu também te rogo, ó Pai, que Tu perdoe o pecado dos Teus santos lá de Arthur, que eu também, se o Senhor se manifeste de forma graciosa no meio do Teu povo lá, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia dos Teus santos lá de Camaragibe, que já se reuniram hoje de manhã, perdoando seus pecados, ó Deus.
Abençoa, Pai, teu povo, Pai. Abençoa também, Pai, o ponto de pregação, Pai, lá em Garaçu. Tem misericórdia, Pai, dos teus santos ali, ó Deus. Tem misericórdia, Pai, da tua igreja. Abençoa, Pai, os teus eleitos, ó Deus, das igrejas fiéis. Eu também quero te rogar, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de tanto eleito teu, que ainda está, Pai, em igrejas infiéis, que ainda está debaixo do falso evangelho, que ainda, Pai, tem sido atormentado, Deus, pensando que pecado é quebra de preceito denominacional, e fica atormentado por isso, Pai, mal sabendo, ó Deus, que estão sendo iludidos e enganados por homens. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor os tire da operação do erro, para que eles aprendam, Pai, que pecado é a quebra da tua lei. Perdoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajuda, ó Pai, a nós vivermos de forma correta diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. E o texto, irmão, lá de 1 João 9 diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O crente crê nisso. O crente crê nisso. Irmãos, não há pecado, irmãos, que Deus não possa perdoar por causa do sangue do Senhor Jesus. Não há. Não há. Não há pecado que não possa ser perdoado por causa do sangue do Senhor Jesus. Então, se você é crente, se você professa fé no Senhor Jesus, você tem sim que pedir perdão pelos seus pecados. Sabe, irmãos? Pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de você. Irmãos, Mateus 5. Vamos ler, irmão, do 43 até o 48. Mateus 5, 43 a 48. A Escritura diz o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, quando a gente vai trabalhando o sermão, eu vou voltar um pouquinho aqui nesse texto, para a gente trabalhar um pouquinho, sabe, ter um entendimento, sabe, sobre isso aqui. Sobre o que a Escritura está falando nesse texto aqui, e entender aquilo que é amor beneficente, beneficência, entendeu? Entender o que é isso aqui, porque às vezes, sabe, a esperteza da carne é bronca, a esperteza da carne é bronca. Às vezes tem pessoas que usam esse texto aqui, pasmem, viu, irmãos? Tem pessoa que usa esse texto aqui para tentar legitimar, por exemplo, namoro misto, casamento misto. E entende assim, não, a Escritura manda eu amar meu inimigo, sabe? Irmãos, e se a gente observa aqui, irmãos, entendeu? Se você observa aqui os exemplos de atitudes amorosas que o Senhor Jesus diz que o Pai tem, observe que nenhum deles é numa perspectiva salvífica, e sim de beneficência. Quer dizer isso? Observa aqui, ó. Deus derrama chuva sobre um e sobre outro, certo? Aí ele fala aqui, ó, ele faz nascer o sol sobre um e sobre outro. Mas o texto não diz, por exemplo, ele quer salvar todos. O texto não fala sobre isso. A mesma Escritura diz: não vos ponhais em julgo desigual com ímpios. Que união há entre o santuário de Deus e o santuário dos demônios? Que união há? Então, essa ideia aqui, sabe, de amar os inimigos, como é que isso procede? De forma beneficente, irmãos. A Escritura não está ordenando você a se casar com ímpio, a namorar com ímpio. A Escritura não está ordenando você a fazer negócio, contrato com ímpio. A Escritura está mandando você ser beneficente para o ímpio. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Observe que são ações beneficentes. A Escritura não está dizendo, olha, se casa com ímpio, olha, namora com ímpio, não vai ter nenhum problema. Não é isso que a Escritura está dizendo. São ações beneficentes. Isso precisa ficar muito claro na cabeça do povo de Deus. Porque há aqueles que usam desperteza da carne,
para tentar legitimar seu pecado. Para tentar legitimar seu pecado. Tá? Então, irmãos, vamos colocar de pé. Nós iremos agora cultuar a Deus de duas formas, né? Nós vamos entregar os nossos dízimos e nossas ofertas e também cantar ao Senhor Deus. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. A glória pertence ao Senhor, irmãos. Sermos de fato cristãos, a glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor, que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Amém, irmãos. João eleito de Deus. Quero a Deus graça e sabedoria, meu irmão, para que eu consiga ser usar os dízimos e as ofertas naquilo que a Escritura determina. Vamos orar, irmãos. Senhor e Pai, damos graças a Deus por esse dia, Pai, por nos ter dado, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de poder assim integrar, Pai, uma parte daquilo que o Senhor assim tem nos abençoado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, no nosso amor no meio cristão, assim poder distribuir tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, Pai, de forma ordeira, forma assim que o Senhor venha a ser glorificado, Pai. Isso. Abençoa, Pai, o Senhor, conselho, Pai, que possamos assim sempre estar atento, Pai, aquilo que a igreja necessita, aquilo que, como podemos assim distribuir recursos, Pai, para que o Teu nome assim seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, sabedoria, Senhor, inteligência, Pai, para assim conseguir distribuir tudo aquilo que tem que ser feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eleva os seus corações. Nós elevamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Que recebe bom assim fazer. Amém, irmãos. Deus seja louvado. Poder sentar. Irmãos, mesmo assentados, vou responder uma pergunta do nosso catecismo, né? A pergunta 28. Vamos lá, irmãos. Resposta uníssona, viu, irmãos? Todo mundo respondendo de forma ordeira,
porque a resposta do catecismo, confissão de fé, faz parte do nosso culto a Deus. Irmãos, em que consiste a exaltação de Cristo? A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia e subir ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai e vir para julgar o mundo no último dia. Como ensaio foi bom, né, irmãos? Como ensaio foi bom, Deus seja louvado, todo mundo sabe ler, né, irmãos? Não é verdade? Até os bebezinhos penores sabem ler. Então vamos ler de forma ordeira? Vamos ler de forma ordeira? Vamos lá. Em que consiste a exaltação de Cristo? A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia e subir ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, em que ele vai julgar o mundo nos últimos dias. Amém, irmãos. A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos. O primeiro aspecto da exaltação. Subir aos céus, né? Está sentado à mão direita de Deus Pai e vir para julgar o mundo no último dia. Então, irmãos, aqui são as partes, né, da questão da exaltação do Senhor Jesus. Ressurgir dos mortos, subir aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e vir para julgar o mundo nos últimos dias. Você percebe aqui, irmãos, que observa, a exaltação de Cristo aqui, observa aqui o seguinte. Ela ainda falta um último aspecto da exaltação de Cristo a se cumprir no Senhor Jesus, que é justamente o que? Vir para julgar o mundo no último dia. O Senhor já ressurgiu dos mortos, o Senhor já subiu aos céus, está sentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós, como diz no credo, e por fim, no último dia, o Senhor virá para julgar o mundo. Esse aspecto da exaltação do Senhor Jesus ainda falta concretizar. Entendeu, irmãos? Irmãos, Mateus 6, de 1 a 8. Mateus 6, de 1 a 8. Mateus 6, de 1 a 8. A Escritura diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Vamos trabalhar esse texto hoje, irmãos, pela graça de Deus. Mesmo assentados, vamos cantar ao livro de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Irmãos, pela graça de Deus, o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é o seguinte: antes de mais nada, deixa eu dizer para os irmãos, não vai ter slide hoje porque o computador ainda está sendo ajeitado por Janinho. Então, irmãos, preste atenção. Irmãos, o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é o seguinte: quais os critérios que o cristão deve ter para dar esmola e orar? Para dar esmola e orar, tá? Então a gente vai trabalhar sobre obras que o cristão tem que ter. Então, irmãos, preste atenção no seguinte: obedecer é algo que o cristão deve fazer, e nisso não tem negociação. Ou obedece ou desobedece, não há meio termo. As escrituras falam sobre galardão para quem faz o correto diante de Deus, e também a recompensa que hipócritas terão diante dos homens e não de Deus. É isso também que a gente precisa entender, certo? Pela graça de Deus, iremos tratar sobre isso hoje. Entretanto, antes de fazermos isso, eu quero considerar o seguinte com os irmãos, e também pedir que os irmãos prestem atenção para poder entender algumas coisas que o nosso texto traz. Irmãos, quando estudamos os versículos introdutórios de Mateus 6, esse que a gente vai ver aqui, certo? Imediatamente nos deparamos com uma pergunta de suprema importância: qual é o lugar da recompensa como motivação na vida cristã? Qual é o lugar? Nessa sessão, Jesus fala em 3 oportunidades de recompensa que Deus outorga a quem tem servido de maneira em que Ele quer. Mateus 6,4, Mateus 6,6 e Mateus 6,18. Certo? Essa questão é tão importante que será bom nos determos para examiná-la antes de continuar o estudo detalhado do capítulo, tá? Isso é importante nós entendermos. Então observa cá. Preste atenção nisso. A piedade judaica consistia em 3 tipos de atos de justiça: doação, oração e jejum. A piedade judaica, então, o contexto, quando o Senhor fala aqui de obras de justiça, Ele está se referindo a doação, oração e jejum. Aprende isso: doação, oração e jejum. Jesus reafirmou o valor positivo desses 3 atos: da doação, da oração e do jejum. Mas somente quando eles são feitos em submissão a Deus e por amor a Ele, e não como uma tentativa de conseguir honra ou respeito de outras pessoas. Jesus declara que as 3 expressões da piedade judaica, da esmola, que é a doação, orar e jejuar, mencionadas aqui na ordem de importância que lhes era atribuída, também eram características dos filhos do reino de Deus. Preste atenção nisso. Doação, oração e jejum, certo? Eram características dos filhos do reino de Deus, mas somente quando eram praticadas sem nenhuma ostentação e sem nenhum desejo de receber louvores dos homens. Existe um exegeta chamado, eu vou ler aqui, a pronúncia não é essa, tá? Mas como diria o professor meu de hebraico, a gente não tem a obrigação de falar a pronúncia correta, nós não somos nativos. Então, como diz aqui, Levi Torfó, creio que a pronúncia é, se não for, o que importa é o que ele disse, não o nome dele. Embora os discípulos devem ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Era uma característica do tipo hipócrita de fariseu, atrair atenção para si quando ia entregar suas dádivas. Também era seu costume não apenas escolher lugares mais públicos para orar, mas também estender suas devoções, inconsequente e muitas vezes destituídas de sentido, como se fosse um pagão dirigindo-se a seu Deus, que para conceder favores a seus devotos, levava em conta o volume de suas práticas religiosas.
Quando a gente estiver trabalhando o texto propriamente dito, irmãos, vocês vão ver, irmãos, que tanta prática de oração que é feita hoje, ela é condenada por Deus. Aquela história, sabe? Aquela história de se entrar como fosse uma espécie de transe, entendeu? Que as pessoas vão para um determinado lugar e elas ficam repetindo determinadas palavras, entendeu? Como se fosse num transe, para entrar num transe, e depois que elas terminam de repetir aquelas palavras, sabe? Aí elas já entram em outro estado, aí começam a falar, começam a repetir. Isso é condenado na Escritura. Entendeu? Isso é condenado nas Escrituras. Isso se assemelha mais a um culto pagão, onde as pessoas ficam repetindo determinadas palavras. É engraçado, eu gosto de observar as coisas. Toda manhã eu vou passear com meus 2 cachorros, né? Com o meu pinche e com a pretinha que a gente adotou de rua, né? A gordinha, né? A minha cachorrinha de rua. E é engraçado que quando eu passeio, né? Aí tem certos padrões repetitivos, né? Aí a senhora lá abre lá a igreja e começa. Eu fico só observando. Ela começa com uma palavra. Ela repete a palavra 10, 20, 30, 40, várias e várias vezes. Isso é uma espécie de induzir ao transe. Aí depois se diz que não, isso é transe. Há muito tempo atrás, eu visitei um templo Hare Krishna, lá em Caruaru. Quando eu morava em Caruaru, eu sou muito curioso, eu gosto dessas coisas. Aí eu fui lá ver, não é? Fui lá ver. E eu vi lá a cerimônia. E é interessante a repetição do mantra. A repetição do mantra várias e várias vezes. A repetição do mantra. Entendeu? Que é justamente para entrar num determinado estado. Então isso que a gente vai ver aqui, irmãos, de estar repetindo a palavra como fosse para entrar em transe. O Senhor condena isso. Ou então a pessoa vai orar, tem determinadas pessoas que dizem, eu vou orar. Ah não, oração, tem que ser, vou orar 2, 3 horas. Irmão, sem propósito, irmão. Isso é oração de tolo, sem propósito. Deus sabe o que você vai pedir, antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Você tem que chegar dentro do teu Criador e orar com propósito. Agora, a pergunta é, por que as pessoas insistem em orar a noite todinha? Eu sempre me interroguei isso. Será que o cara tem tanto pedido para pedir a Deus, Muitas vigílias, como são feitas, são totalmente questionáveis. Será que o cara tem tanto pedido para pedir a Deus que envolve 4 horas de oração? Ou será que o cara se ajoelha lá e começa uma palavra? Glória, 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 meia hora de glória. Glória, glória, meu irmão. Não precisa você estudar neurolinguística, não. Você vai entrar em transe. Você vai entrar em transe. Um ambiente propício, você vai entrar em transe. Então você vai começar a falar, a balbuciar certas coisas fora de si. Você está em transe. O culto é racional. O culto não é hipnótico não, irmão. Ninguém está aqui fazendo hipnose para você entrar em transe. Não, irmão. O culto é racional. Romanos 12. E Jesus proíbe isso. O que eu acho engraçado é isso. Jesus proíbe isso. Mas é óbvio, né? O fato de não ler a lei, o fato de não ler os evangelhos, faz com que se tenha essa ideia. Veja só, irmãos. A gente vai lá, chegar lá. Jejum, por exemplo. Outro ato de piedade. Da esmola, jejuar e orar. O jejum, por exemplo. E quando jejuava, este fariseu hipócrita tinha um prazer especial. Ele desfigurava-se. E muitos usavam cosmético que fazia parecer morto, de modo que ninguém deixaria de notar a intensidade de sua mortificação. Tais esforços elaborados de exibicionismo bem podia provocar da parte dos que observam o veredito: que homem religioso ele é. Mas o reconhecimento dos homens de Jesus com grande ênfase é a única recompensa que o hipócrita vai ter. Meu amigo, é muita bronca, não? É muito hipócrita nesse mundo, meu irmão.
Já está jejuando. Espiritual. Espiritual. Não, não. Se você está fazendo qualquer coisa para o homem te ver, a Escritura te chamará você de hipócritas. A Escritura dirá que você não terá galardão por isso. A Escritura diz que a única recompensa que você vai ter é o reconhecimento dos homens. Entende isso? Então, irmãos, a palavra que foi traduzida nos versos 2, 5 e 16, por receberem, é usado lá no grego, em recibos, indicando que o pagamento foi plenamente realizado. Toda esta ostentação reflete um total desprezo pela verdade de que Deus não vê as coisas como umas vê. Preste atenção. Essa ostentação reflete desprezo por Deus. Um homem pode ver somente os sinais exteriores que outros lhe comunicam. Deus enxerga o recesso do teu coração, não necessitando de nenhuma mostra exterior para que a sua atenção seja atraída. Bom, irmãos, será que as Escrituras estabelecem critérios para que você e eu saibamos como devemos dar esmolas e orar? A gente não vai trabalhar jejum hoje não. Só vamos trabalhar 2 atos de piedade. Dar esmola, que é a doação, e orar. Sim, irmãos. Vamos ver. Então, veja só, irmãos. A primeira coisa que a gente vai ver é sobre a justiça. Não é? Vamos entender um pouquinho aqui o que significa essas obras de justiça, esses 3 atos de piedade. Então, veja só, irmãos. A primeira coisa que a gente deve entender sobre como orar e como dar esmola e também como jejuar, apesar que a gente não vai trabalhar a questão do jejum hoje, é o seguinte, irmãos. Não exerça a sua justiça visando os teus aplausos dos homens. Quer dizer isso. Se você ajudou alguém, meu irmão, não toca a trombeta, não. Se você vai orar, meu irmão, forma racional, forma contida. Agora, veja só, você pode me dizer, pastor, o senhor está dizendo que é errado eu orar 4 horas? Não, quem sou eu para dizer um negócio desse? Eu não sou doido? Eu não joguei pedra na cruz? Ore 5 horas, ore 6 horas. Agora, irmãos, se você tem conteúdo para orar às 6 horas, ore 6. Agora, se o teu conteúdo da tua oratória na oração só é de orar alguns minutos, não inventa de ficar 3, 4 horas repetindo palavra, tentando entrar em algum determinado transe, para que as pessoas olhem para ti e digam, ó que homem espiritual, ó que... Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é hipocrisia. Jesus condena isso. Então observe, irmãos. O que é que diz o verso 6:1? Vejam aí. Guardai-vos de exercer a vossa justiça, entendendo justiça como, aqui no nosso contexto, da esmola, oração e jejum, tá? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto. Por eles, de outra sorte, não tereis galardão do vosso Pai Celeste. O que é que o texto nos ensina? Primeiro, veja que o texto manda você se guardar. De quê? Primeiro vamos definir. Essas obras de justiça aqui é jejum, oração e esmola. É o contexto da piedade judaica. Jesus estava falando para eles, Jesus estava mostrando para eles como era o entendimento correto da lei. Jesus estava mostrando para eles como era o entendimento correto da prática de justiça. Então, a questão é, você tem que ter obra de justiça? Tem. A questão não é essa. A questão é, como é que eu vou fazer? Então, a primeira coisa é, guarde de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Por quê? Por quê? Porque você não vai ter galardão diante de Deus. Irmãos, as pessoas geralmente, é 800, sabe? Irmãos que vieram do pentecostalismo, eu digo isso porque eu já falei isso aqui na igreja, eu vou dizer, há muito tempo atrás, eu percebia que os irmãos lá na igreja de Arthur tinham uma resistência quando se falava em galardão. E eu tinha percebido isso e começou a me incomodar. Eu digo, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E eu fui entender porque eles tinham resistência.
Porque a concepção que eles tinham de galardão é a concepção que era ensinada no pentecostalismo. Sabe? Era a ideia de fazer obra para ser salvo. Então eles foram para outro extremo. Outro extremo de simplesmente não falar na doutrina. Outro extremo de ignorar. Algo do tipo, né? Quando no pentecostal houve a palavra eleição e predestinação. Está na Bíblia, né? Como ele não pode riscar e nem rasgar a página da Escritura, aí eles começam a inventar mentira, do tipo, não, Deus predestina porque Ele previu que o cara iria ter fé. Aí como Deus sabe de todas as coisas, e Ele previu que Jailson um dia ia ter fé, aí Ele predestinou Jailson porque Ele viu que Jailson ia ter fé. Mentira, irmão. A Escritura não diz isso. A Escritura que diz que Jailson, antes de nascer, antes de fazer qualquer coisa, Deus o predestinou. Não foi porque Deus previu. Aí não tem como o cara rasgar ou riscar, ou então ir lá no manuscrito original e rasgar, ou então não tem um túnel do tempo para ele ir lá, quando Paulo escreveu, ele dá uma tapa na mão de Paulo e pegar a carta de Efésios e rasgar, ou então a carta de Romano e rasgar, ou então pegar, dar um tapa na mão de João e dizer, me dá isso aqui, João, e rasgar João 17, João 6, João 10. Aí vem da mentira. Então, irmão, eu percebi que estava acontecendo algo estranho. Porque a Escritura fala de recompensa. A Escritura fala de galardão. A Escritura fala sobre isso. A Escritura fala de boas obras, as quais nós devemos andar nela. Efésios 2:10. A Escritura diz que uma fé sem obras é morta. A Escritura diz isso. Então, irmão, o Senhor Jesus nos adverte que se nós fizermos as nossas obras de justiça, se nós fizermos as nossas obras de piedade, com o fim de sermos vistos pelos homens, nós não vamos ter galardão. E aqui a gente deve ter cuidado. A volta a dizer, oração, jejum, da esmola. Se você faz qualquer uma dessas coisas, visando a glória dos homens, você não vai ter galardão. Entende, irmãos? Você não vai ter galardão. E se eu fizer de forma correta, eu vou ter galardão. Então é importante eu saber, E se você vê, irmãos, pronto, pega aí, eu estou com o cabelo aberto. Observa o seguinte, ó. O 2 até o 4. O Senhor vai dizer como se deve dar esmola. Certo? O 5 até o 13. O Senhor vai dizer como você deve orar. Inclusive a oração do Pai Nosso está dentro desse contexto aqui. A oração do Pai Nosso está dentro desse contexto. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo. Ele vai dizer como orar. E o Senhor vai dizer algo muito sério sobre a oração aqui, viu, irmãos? O verso 13, o verso 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai não vos perdoará. A gente tem algo muito sério aqui sobre a oração, viu? E depois o Senhor vai ensinar você a como você jejuar, o verso 16 a 18. Então preste atenção aqui. Você tem um capítulo onde ele vai falar de obras de justiça no 6:1, e depois vai dizer, olha, eu vou te ensinar agora como se dá esmola. Aí ele te ensina. Eu agora vou te ensinar como se deve orar. Ele te ensina. E agora eu vou te ensinar como você deve jejuar. Ele te ensina. Ou seja, quer ter galardão pelas tuas práticas de obras de justiça? Quero. Então faz como está escrito. Nós temos um manual de instrução, irmãos. Nós temos um manual de instrução. Certo? Então observe uma coisa cá. O que é que a gente aprende dessa questão aqui de não exercer a justiça visando ter os aplausos dos homens? Primeira coisa que a gente aprende: a vida cristã precisa ser evidenciada. Eu volto a dizer, irmão, não tem essa conversa de eu tenho fé. Cadê tuas obras? Eu tenho fé, mas eu não tenho nenhuma empatia pela criação de Deus. Eu tenho fé, mas se meu irmão estiver precisando de comida, problema dele.
Ah, eu tenho fé. Mas meu irmão ali pecou contra mim. Foi. Até que o triste está dando exemplo que mudou de vida. Está dando. Mas eu não vou perdoar ele. Meu irmão, você é doido, é? Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Olha, abra a escritura. Olha o que Jesus está dizendo no verso 14 e 15. É lógico que eu não sou Deus para saber. Deus o livre, Guilherme. Se Guilherme aprontar para cima de mim e Guilherme dizer, pastor, me perdoe, eu não sou Deus para saber da veracidade do coração de Guilherme. Mas se o cabra está dando exemplo que se arrependeu, está dando fruto digno de arrependimento, a escritura manda eu perdoar ele. Porque Deus não me perdoou? Agora, eu não vou ser tolo ao ponto de, eu não sei se Guilherme realmente se arrependeu. Eu não sei, porque eu não sou Espírito Santo, eu preciso de evidência. Não é, Guilherme? Aí Guilherme começa a dar evidência. Guilherme dá evidência. Dá evidência. Começa a dar evidência para todo mundo. O cara mudou. Deus mudou. Deus é poderoso. Deus mudou ele. Ele está arrependido. Aí eu, por pura ruindade minha, não perdoo. Meu irmão, faça uma derrota dessa noite. Vá ler a escritura. Vá ler a escritura. Você está errado. Então, olha só. É lógico que tem que ter evidências. Evidências com atos de justiça, pois para isso você foi chamado. Todavia devemos ter cuidado para nós não nos tornarmos hipócritas. A gente se vangloriar. Aquilo que você faz, irmão, faz para Deus. Se Deus dá a graça a você de você ajudar uma pessoa, glórias a Deus. Ajude. Não seja mesquinho, não seja avarento não, porque tudo é do Senhor, você não tem nada. Apocalipse 14:3, a única coisa que você tem são as obras que você vai levar. Você não tem nada, você não tem carro, ninguém vai levar carro, ninguém vai levar casa, ninguém vai levar moto, ninguém vai levar dinheiro, não vai levar nada. Apocalipse 14:3, vai levar as obras. Então vamos lá, Deus colocou na tua mão, faz o bem. Mas ninguém está vendo. E não é para ninguém ver mesmo não. Você não quer receber galardão? Não quer? A advertência de Jesus é que quando quaisquer dessas três coisas, aprende isso, irmão. Vocês não podem falar, mas memoriza aí. Oração, jejum e da esmola. Isso é a sequência de Mateus 6. Da esmola, pela sequência que é mais fácil memorizar, da esmola, oração e jejum. A sequência, obras de justiça, da esmola, oração e jejum. Tá bom? Quando fizer qualquer dessas três coisas, se você fizer com a única intenção de exaltar ao Todo-Poderoso, você vai ter galardão. Se não fizer, você não vai ter. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se seu único fim é obter as recompensas que o mundo pode dar, não há dúvida de que você conseguirá. Mas então, não deve esperar as recompensas que somente Deus pode dar. E seria singularmente cega a criatura disposta a pegar-se às recompensas temporárias, enquanto deixa escapar as recompensas da eternidade. Então, irmãos, vê mesmo isso aqui. Eu fico questando pegar isso aqui. Preste atenção, porque a gente lê o texto, né? Jesus chama de hipócrita. E a gente, por que Jesus está chamando os caras de hipócrita? Porque o que eles faziam naquela época, hein? Aí eu fiz uma pesquisa aqui. É loucura, mas é doideira mesmo que os caras faziam para ser visto. Tem um exegeta chamado J.J. Westen, deve ser esse nome dele. Ele narra um costume oriental de longa data. Preste atenção. No Oriente, a água é tão escassa que às vezes se precisava comprar. Quando alguém queria fazer uma boa obra e trazer bênção para a sua família, e até o vendedor de água, ele dizia: dá de beber aos sedentos. O vendedor da água enchia uma bota com água e de pé no meio do mercado gritava: os sedentos venham, bebam a oferenda. O ofertante o acompanhava e de pé junto ao vendedor de água, quando alguém vinha beber, ele dizia: agradece-me, eu sou quem te dá de beber. Esta é precisamente a atitude que Jesus condena. Isso acontecia, viu? O cara estava com sede, aí o cara chegava a dizer: dá um pouco d'água. Ele dizia: vou te dar sim, agora vem para cá.
ia para o meio da praça, ficava lá em pé, aí começava a gritar para quem quisesse, dizendo que era ele que providenciava água para os sedentos. Aí você diz, ah, pastor, mas eu não faço isso. Mas você pode fazer pior, você pode fazer de outro jeito, você pode estar fazendo a coisa, sabe, não para ser tão espetaculoso desse jeito, espalhafatoso desse jeito, mas você pode estar fazendo de outro jeito, sabe, aquela ideia da selfie, não tem? Não tem? Vamos lá, peraí, deixa eu te enquadrar. Deu o quilo de feijão, bata a foto, pá, aí bota no Face. Você está fazendo a mesma coisa, filhinho. Está fazendo a mesma coisa, filhinho, que os cabras aqui antigamente faziam, que Jesus condenou eles. E não para aqui não, tem cada costume doido aqui, irmão. Vê só isso aqui, ó. Em grego, né, a palavra hipócrita significa ator. As pessoas que procedem deste modo estão representando o papel do homem generoso só para a sua glória pessoal. Daqui a pouco eu vou dar outro exemplo de como os caras faziam lá. Então, irmãos, como é que você deve dar esmola, então? Bora trabalhar agora. Eu volto a dizer que não vai trabalhar o jejum, certo? Senão o sermão vai ficar muito grande. Tá bom? Então não me arrependo, né? Por ter trabalhado o jejum. Nem que a gente fosse para 2 horas de sermão. Mas vamos lá. Vamos trabalhar agora a esmola. Como é que tem que ser a esmola? Não dê esmola para a sua autopromoção. Vamos ver os versos 2 e 4. Primeira obra de justiça da esmola. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, os atores, né, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que é que os versos nos ensinam? Primeiro, não devo tocar trombeta. A gente tem aqui um uso metafórico, né? Para alardear o que faço, pois quem faz isso são os hipócritas. Essa questão que eu falei, está tirando selfie, certo? Está tirando selfie. Irmão, vê só. Veja onde os hipócritas fazem, a razão deles fazerem isto. Observa o texto aí, ó. Eles, quando davam esmola, não é? Eles faziam o quê? Tocavam trombeta, ou seja, eles faziam isso anunciando. Aonde? Nas sinagogas e nas ruas. Eles anunciavam nas sinagogas e nas ruas. Sabe o que quer dizer isso? Eles diziam na igreja: irmão Clécio, eu ajudei meu irmão ali, ele deu uma cesta básica. Meu irmão Esmeralda, ele deu uma cesta básica. E o seu Manuel, o meu irmão estava precisando pagar o aluguel, aí eu peguei e dei uma parte do dinheiro do aluguel. Isso é um hipócrita, irmão. Não interessa, irmão. Não interessa. Agora preste atenção. Não use de esperteza da carne, viu? Isso não quer dizer que você não possa prestar conta à igreja daquilo que é feito. Não quer dizer isso não. Mas quando você vai prestar conta para a igreja do que é feito, não se precisa dizer: irmão tal foi beneficiado por isso. Não se precisa dizer. Você tem que fazer em secreto. Entende, irmãos? Você tem que fazer o secreto. Irmãos, veja a sentença para quem age dessa forma. A palavra lá no grego que foi traduzida no verso 2,5, né? Observa aí. 2,5. Certo? E como horário não seja feito os hipócritas, porque eles já receberam, né? Ou receberam. 2,5, 2,16. É usada no grego, como já falei, indicando um pagamento que foi plenamente realizado. Então, se você faz isso, irmão, aqui, ó, um 2,2, você já recebeu a recompensa. E a tua recompensa é a glória que o homem te dá. Você não fez isso para glorificar a Deus. Você não fez isso, irmãos, para bendizer o nome do Senhor. Você fez isso para a glória própria. E a Escritura diz: você já recebeu a recompensa. Sabe?
Agora, irmãos, se eu não posso fazer assim, se eu não posso tocar trombeta, se eu não posso estar expondo, se eu não posso estar fazendo propaganda, como é que eu devo dar esmola? Como é que eu devo fazer esse primeiro ato de justiça? Veja, irmãos, o verso 3 aí. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda, o que ela faz a tua mão direita. O que quer dizer isso? Faz de um jeito, irmãos. Faz de um jeito. E você não precisa fazer divulgação. Olha, irmão, eu sempre me perguntei da seguinte forma, por que Jesus falou, né? Eu vou parafrasear o texto, tá? Para a gente entender melhor. É mais bem-aventurado dar do que receber. Sabe por quê, irmão? Porque quando você dá porque Deus, na sua graça, Deus deu para você. E você, daquilo que Deus deu, você está abençoando a quem não tem. Não é que você esteja abençoando, você está sendo instrumento de Deus para abençoar quem não tem. Entende isso? Então, irmãos, é mais feliz você dar do que receber. O sanguessuga, o avarento, é aquele que diz dá, 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 dá. É aquele que só quer para si. O avarento é aquele que, sabe, na cabeça dele, ele não ajuda, mas ele gosta de ser ajudado. O avarento. É aquele que Deus bota na condição dele ajudar e ele não ajuda. Isso é pecado, irmão. Da mesma forma que é pecado você ser snob, da mesma forma que é pecado você não ajudar. Sabe por que, irmão, nós temos que fazer o correto? Quando nós dermos esmola, o verso 4 vai dizer: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A tua esmola tem que ficar em secreto, porque é um ato de justiça teu. E o pai que vê te recompensará. Então, quer fazer esse ato de justiça de forma correta? Quero. Para quem acha, irmãos, eu não sou... Aí começa, né, os raciocínios loucos, né? Eu não sou católico para dar esmola, para dar... Não, irmão. Não, irmão. O cristão é reconhecido pela sua generosidade. O cristão é reconhecido pela sua preocupação. Observe, irmãos, o texto de Mateus 6. Eu disse que ia voltar nele, Mateus 5, né? Sobre a questão da beneficência. Observe, irmãos, a Escritura manda nós sermos beneficentes até com os ímpios. É a única forma de amor, de relacionamento que nós devemos ter com o ímpio. É um amor beneficente. É aquele amor que se ele precisar de comer, dá de comer. Se precisar de beber, dá de beber. A Escritura não manda eu me casar com ímpio. A Escritura não manda eu ter relação comercial com ímpio. Mas a Escritura diz, falando sobre a questão de beneficência. Ajuda. Entende? Primeiro ato de justiça. Tá? Então, olha só, irmãos. O que é que a gente aprende desse primeiro ato de justiça, que é dar esmola, que é a doação? Dar esmola, talvez para a gente soe um termo muito pesado, né? Muito pejorativo, né? Então, compreenda como doação. Compreenda como ajuda. Tá bom? Queira você entender por ajuda, doação, dar esmola, faça como a Escritura determina. Jesus, portanto, quer dizer o seguinte: se você der esmola para demonstrar sua generosidade, você obterá a admiração dos seus semelhantes, mas isso é tudo que você receberá como recompensa. Para o judeu, a esmola era o mais sagrado de todos os deveres religiosos, até onde era considerada uma obrigação de primeiríssima importância. Pode deduzir-se o uso que faziam do termo esmola, para denotar também um conceito tão fundamental como justiça. Dar esmola é ser justo. Dar esmola e ser justo, melhor dizendo, era uma e a mesma coisa. Todavia devia ser feito de forma correta. Havia um dito rabínico que dizia: maior é aquele que dá esmola que aquele que oferece todos os sacrifícios. A esmola era a primeira na lista das boas obras,
Por isso que Jesus tratou primeiramente dela aqui. Não é interessante isso? Jesus não tratou da oração em primeiro lugar. Ele tratou primeiro da esmola. Porque na piedade judaica era o primeiro lugar que ocupava. A esmola era a primeira na lista das boas obras. Por isso devemos fazê-la também, porém com discernimento. Era natural e inevitável, pois quem queria ser bom devia concentrar-se na esmola. O ensino mais elevado dos rabinos era exatamente igual ao de Jesus. Eles também proibiam a esmola ostentosa. Quem dê esmola em segredo, diziam, é maior que Moisés, façamos o correto. Havia um rabino que, quando desejava dar esmola, atirava dinheiro às suas costas, para não saber quem a recolheria. É melhor não dar nada, diziam, que fazê-lo obrigando o necessitado a reconhecer o seu benfeitor, pondo deste modo em situação vergonhosa. Boa maneira de evitar a autoglorificação, né? Então, quando eles faziam, dava esmola, irmãos, dava esmola para ninguém ver. E das obras de piedade judaica é a primeira em grandeza. Por isso que Jesus tratou dela primeiramente. A segunda coisa que Jesus tratou, não é? Que é a terceira divisão do nosso sermão, já que eu não vou tratar do jejum, eu deveria ter tratado do jejum hoje, mas não vou tratar, certo? É justamente o que? Não ore como os hipócritas. Aqui é que a vaca mia e que o pau canta. E hoje em dia, meu irmão, que tem de hipócrita não está no gibi, viu? Que tem de gente ostentando, entrando em transe, fazendo parafernália, dizendo que é espiritual, não está no gibi. Observa aí. Não ore como os hipócritas. Como é que os hipócritas oram? Verso 5. E quando orar, diz, segundo a obra de justiça, não sereis como os hipócritas. Por que, mestre? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eu só queria saber se na Bíblia dos Pentecostes esse texto foi rasgado. Será que foi? Qualquer dia deixa eu pergunto. Então, tu, porém, quando orares, entre em teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Observa aí. Porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Meu irmão, parece que eu estou vendo o pessoal lá no transe. Pai, pelo seu muito falar vão ser ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, irmão. É por isso que eu digo, não tem na Bíblia deles, não é? Não vos assemelheis a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que você peça. Salmo 139, né? Então, volto a dizer. Se tu tem assunto para 4 horas de oração, glórias a Deus, filho. Glórias a Deus. Ah, eu quero glorificar. Amém. Mas até na glorificação, tu vai estar repetindo palavras, uma palavra só, 30 vezes, 40 vezes. Qual é o intuito disso? Entrar em transe? Isso não é adoração a Deus. Isso não é adoração a Deus. O que é que os versos me ensinam, irmãos? Primeiro, o que é que os hipócritas fazem? Qual o verso 5 aí? Gostam de serem vistos. Eles iam para as sinagogas, gostavam de orar em pé. E você sabe como é que o judeu ora, né? Todo um judeu, na época de orava assim, né? Com as mãos erguidas. Já imaginou? O cara ia para a sinagoga, com um chale de oração, nada demais, né? Ele guia a mão, ó, vem todo mundo. E se por acaso ele tivesse com jejum, como a gente viu, até um cosméticozinho tinha para passar na cara, para parecer com cara de morto, cara de espiritual. Aí ó, imagina a cena. Imagina a cena. O cara com cara de defunto, com a mão erguida. Isso é espiritual, meu irmão. O cara está jejuando. Olha a cara dele. Isso é espiritual, meu irmão. Se esse cara dizer uma palavra, é ligado na terra, é ligado no céu na hora. Jesus condena. O que eu acho engraçado
Não é que Jesus só esteja dizendo que Deus só atende a oração que o cara faz no quarto. Não é isso não, tá, irmão? Mas Jesus está contrastando para dizer que entre tu orar com a mão erguida para Deus e o mundo tá vendo, e tu orar dentro do teu quarto com a porta trancada, que não tem ninguém te vendo, a oração que Deus vai atender é tu com a porta trancada sem ninguém tá vendo. Eu não estou dizendo que a oração correta só é essa. O que eu estou dizendo é que o Senhor Jesus está fazendo um contraste entre o cara que está aparecendo, fazendo isso para aparecer, e Jesus está dizendo, olha, é melhor tu entrar no quarto. Tá? Então observa aí, ó. E por que eles fazem isso? O problema, irmão, não é a forma. Aí você pode dizer, peraí, pastor, quer dizer que eu não posso orar no meio da rua? Quer dizer que eu não posso orar assim? Não, você pode. O problema é por que você está fazendo isso. Veja aí. Por que Jesus falou isso? Veja o verso 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. O problema é isso, irmãos. Eles gostavam de aparecer. Qualquer coisa cristã que eu faça, irmãos, eu não posso fazer para aparecer. Está vendo isso aqui? Os meninos estão tocando, né? Glórias a Deus por isso. Deus seja louvado. Tudo no culto tem que ser perfeito. Olha aqui, Janinho, pega ali a guitarra agora, o violão, o baixo, seja lá o que nada for, e começa a fazer umas firulas aí desnecessárias. Alguém dizer, aquele cara toca. O culto dele já era. É deixando cultuar a Deus, irmão. Ele está fazendo a firulazinha ali para ser, para alguém dizer, mesmo esse cara toca. Ou então, se ele for solteiro, para alguma irmãzinha que está na igreja, que ele esteja gostando dela, perceber ele. Ele está se destacando. O culto já era. Não faça nada para ser aparecido, meu irmão, para você aparecer. O problema aqui não é orar com a mão erguida. O problema aqui não é orar de joelho. O problema aqui não é orar em pé, orar deitado. Não, filhinho. O problema é, eu estou aparecendo, eu estou fazendo isso para os homens olharem para mim, eu estou fazendo isso para as pessoas dizerem para mim, esse cara é espiritual, esse cara é bom, esse cara, olha, esse cara está consagrado. Se você estiver fazendo isso, meu irmão, Deus não recebe. Deus não recebe. E veja só como se engana as pessoas, né? Os irmãos ali gostam de orar. Começa às 6 horas da manhã. E não sei o que. Aí começa com mantra. O glória se torna mantra. E repetindo. A mesma coisa. Deus não recebe. Olha aqui, irmão. Jesus dizendo, em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Agora o Senhor vai ensinar como você tem que orar. A postura da tua oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Volto a dizer, o Senhor está comparando, o Senhor está sendo em ponto extremo. Então, ore de um jeito que você não chama atenção. Se a gente fosse trabalhar jejum hoje, é aquela questão, quer jejuar? Não bote cosmético para ficar com cara de morto não, toma um banho, bota um riso na cara. Não é da conta de seu ninguém se você está jejuando ou não. Não é da conta de seu ninguém se você está jejuando ou não. Eu já vi muito aluno meu chegar, eu estou me consagrando, eu estou jejuando, isso é uma derrota, não entendeu foi nada, entendeu nada, isso é uma derrota, entendeu foi nada. Aí lê a escritura. Eu lá quero saber que está jejuando. Que é tu e Deus. Mas a gente não vai ver, né? Então vamos lá. Ó. E para orar. Será que o Senhor também se preocupa com o que eu vou falar? Sim. O Senhor quer transe? Não.
O senhor quer oração hipnótica? Não. Não. Nós somos cristãos, irmãos. Culto é racional, com pé e com cabeça. Olha o que ele diz. Quando você orar, não use de vãs repetições, como quem, Senhor Jesus, como os gentios. Vãs repetições. O cara entra em transe e começa a falar, nem ele sabe o que está falando. Eu estou orando no Espírito. Conversa. Conversa. Se o próprio Espírito diz que teu culto tem que ser racional, o Espírito agora é homem para estar mentindo, é? Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Não usa de palavras de repetições vãs como os gentios. Ou então, vê só, porque presumo que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eu vou orar, eu vou passar 6 horas com a face no chão. 6 horas. Qual é o teu pedido, irmão? É para Deus me dar um trabalho. Espera aí. Tico e Teco. Eu não tenho nome, irmão. Deus seja louvado, aqui tem um bocado de neurônio. Mas vamos pensar que só fosse Tico e Teco. Eles se divorciaram, foi? Então tu precisa de 6 horas para dizer: Senhor, me arruma um trabalho, que eu tenho mulher, eu tenho filho e eu tenho animal para sustentar. Tu precisa de 6 horas para dizer isso para Deus, é? É lógico que não, né, filho? Bora para a repetição, né? Glória, 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 glória. Não trabalho, glória, 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 glória. Faz isso não, meu irmão. Faz isso não, tu está aí pecando, irmão. Jesus está dizendo que isso é errado, irmão. Agora, se tiver 6 horas de conteúdo de oração, glórias a Deus. 6 horas, pastor. Era muito pedido, viu? Benza-te Deus, irmão. Benza-te Deus. Era muito pedido, era muito agradecimento. Era. Olha aqui, pastor. É muita bênção de Deus. 6 horas. De joelho. Deus seja louvado. Agora, meu irmão, 6 horas para pedir um único pedido a Deus. E entrando em transe hipnótico para passar a imagem espiritual. Aí eu pergunto, Mateus 6, 7. Não existe na tua Bíblia, não, é? Hein? A Escritura proíbe. Então você não vai fazer isso. E sabe que você não vai fazer isso? Sabe que você tem que ser racional com o seu Deus? Veja o que diz o verso 8. Não vos assemelheis a Ele, porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Antes de você pedir, o Senhor sabe o que você precisa. Então, quando vai orar para o Senhor, Senhor, eu tenho que trabalhar. Eu tenho mulher para dar de comer. Tenho filho. Tenho animal. Senhor, eu quero fazer o correto diante de Ti. A Escritura diz que o homem é o provedor do lar. Eu me sinto humilhado, Senhor, por não estar provendo a comida e o sustento da minha mulher, dos meus filhos e dos meus animais. Tem misericórdia de mim? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tem que ter, né? Senão Deus não ouve. Tem que ter mediação do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Entende? Eita, mas será que Deus ouviu? Vou orar de novo. Peraí, irmão. Você está orando por Deus vivo ou por um ídolo? Você está orando por Deus vivo ou para um ídolo? Deus não é morto não, irmão. Eu me lembro que tem aqueles irmãozinhos que chega a dar pena mesmo. Os irmãozinhos, oxe, se eu estiver orando e outro irmão estiver orando, Deus vai atender primeiro ele. Eu não. Ou então eu vou orar de madrugada que a filha é menor. Como é que isso coisa de mentir na fé?
Ou então, eu vou pedir para o pastor orar, porque se o pastor orar, Deus ouve. Ô irmão, eu sou pecador feito vocês. Minha mulher sabe o quanto eu sou menor cego. Como também ela é minha pedinha de sal. Ela também é irmãozinho cego também. Então, irmãos, Deus só nos ouve por causa de Jesus, irmão. Então ore. Abra seu coração diante de Deus. Não use de repetições vãs. Não seja menino. Estilo, eu vou para aquela igreja porque Deus lá, Deus atua. Não, irmão, deixa de ser menino, irmão. Lá a irmã ora, e quando a irmã ora, Deus ouve. Não faz isso não, irmão. Não seja menino, não. Faça o correto dentro do Senhor. Como eu já falei, irmãos, olha, aí o Senhor, a gente não vai trabalhar isso, porque vai ficar muito longo o sermão. É com esse entendimento que você tem que ir para o Pai Nosso. O Pai Nosso, é por isso que diz, ó, portanto, vós orareis assim. Olha, entendeu? Então você tem que orar assim. Veja só, Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro, começa glorificando Ele. Sabe? Depois só, pede pela vontade dEle. Aceita a vontade dEle. Depois começa a pedir, ó, o pão nosso de cada dia. Pede para Ele perdoar tuas dívidas, teus pecados. Mas lembra-te, com a mesma medida que você mede, filho, você vai ser medido. Se alguém que te machucou começar a dar fruto de arrependimento e você não perdoar, ai de ti. Está lembrado da parábola? Está lembrado da parábola, não está? O cara, vou lá, parafrasear. O cabra devia uma tonelada de dinheiro para um cara lá, um grandão. Perdoa, perdoa, eu não tenho como pagar. Aí o grandão disse, tá bom, vou perdoar. Aí o cara saiu lá feliz. Estou perdoado, não devo mais nada. Aí ele encontrou um pobre coitado que devia a ele. Perdoa, paga meu dinheiro. Mas o pobre coitado, eu não tenho como pagar, eu não quero saber, paga meu dinheiro, eu não tenho como pagar, não me perdoa, paga meu dinheiro. Pega ele na cadeia, dá uma camada de pau. O rei grandão ficou sabendo. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso, não sabe? Deus nos perdoa em Cristo. Se meu irmão está dando evidência que se arrependeu, e se eu não perdoar, aí, irmão, é reticência e fica pelo teu juízo. Paga para ver o que acontece com tu. Se tu quiser saber, 14 e 15 de Mateus 6. Se tu quiser saber. Isso? Paga aí para tu. Então, vê só, irmão. A gente precisa pedir a Deus graça para ter entendimento das coisas. Certo? Precisa pedir a Deus graça para ter entendimento das coisas. Tá bom? Então, vê só. Como eu já falei, né? O próximo texto seria o jejum. Eu não vou trabalhar com os irmãos, mas eu posso dar uma pincelada. O verso 16 diz, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Tá vendo? Ele desfigurava o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Tu, porém, quando jejuar, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Então, os 3 atos de justiça da piedade judaica, que Cristo está trabalhando da forma correta: dê esmola de forma correta, ore de forma correta e jejum de forma correta. E assim, irmãos, que nós devemos fazer. Compreender o sermão, irmãos, não pode falar, não pode baixar a cabeça. Compreender o sermão, então façam o correto. Façam o correto diante de Deus. Essa questão da oração é muito séria, viu, irmãos? A gente se aborrece, a gente tem raiva do irmão, a gente não sei o que, mas se meu irmão estiver dando fruto de arrependimento, a Escritura vai nos perdoar. Lembre-se da parábola lá, do rei grandão lá, viu? Lembre-se dela, viu? Lembre-se dela. Vamos para a Eucaristia. Mateus 26. Mateus 26.
Mateus 26 a partir do 26. Mateus 26 a partir do verso 26. A Escritura diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que tu, Pai, revista os elementos que os teus santos são de pecado e sacramentalidade, que eles recebam Cristo espiritualmente, tanto no pão quanto no vinho. Que a bendita Eucaristia, ó Deus, seja veículo de graça e não de condenação, Pai, para o teu povo, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Alex, eleito de Deus, vem cá ajudar na distribuição da Eucaristia. Irmãos, a Escritura fala que o Senhor Jesus, ele parte o pão. Isto é o meu corpo. Certo? Isto é o meu corpo. Nós sabemos, irmãos, que nós somos o corpo de Cristo, por causa da união mística. Certo? Nós sabemos também que o Senhor Jesus, pelo seu corpo, enquanto pela sua vida, enquanto esteve nessa terra, adquiriu a justiça que há na lei, por isso que nós somos justificados. Então, é aquilo, o crente deve sim tomar a bendita Eucaristia com discernimento. Tá? E eu quero nesse momento passar o pão eucarístico aos eleitos de Deus, por mão do servo de Deus Alex. Enquanto isso, nós vamos cantar. Se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá sobre as nuvens com poder e glória, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Da mesma forma que o Senhor ele parte o pão, ele também pega o vinho e diz: isto é meu sangue derramado em favor de muitos. De muitos, né, irmãos? Cristo morre pelos seus povos, né, pelos seus eleitos, nós sabemos disso, né? Então, irmãos, eu quero passar o vinho da Eucaristia aos eleitos de Deus, por nome do servo de Deus Alex. Vamos tomar com discernimento, irmãos. Vamos cantar ao Senhor.
Senhor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Salmos, salmos, salmos de louvor, cantemos para o Senhor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Salmos, salmos, salmos de louvor, salmos de louvor. Louvado seja Deus, o Rei dos Reis, pra sempre cantarei por teu amor. Teus filhos vão Algum eleito de Deus, deixa eu pegar o pão eucarístico. Tomai e comei. Chame o corpo que é dado por vós. Algum eleito de Deus, deixa eu pegar o vinho eucarístico. Tomai e bebei, temos sangue que fora derramado por nós. Irmãos, vamos colocar de pé.
cantar o glória, irmãos, nossa litânia final. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Mateus 6, irmãos, entendendo agora, né, na questão do contexto do Pai Nosso. Mateus 6, a partir do verso 9, a Escritura diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossa fé comum, irmãos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Pai, queremos te dar graças, ó Deus, porque a tua palavra nos instrui nas obras de justiça, nas obras de piedade, na esmola, orar e jejum. Como tu queres, ó Deus, que eles sejam feitos, ó Pai. A tua palavra nos adverte também, ó Deus, que se nós fizermos isto, ó Deus, para aparecermos, a gente, na verdade, já terá tido a nossa recompensa. Mas quanto a ti, recompensa provinda de ti, a Escritura diz que nós não vamos ter. A tua palavra nos ensina, ó Pai, como nós devemos fazer. Por isso te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que a gente, ó Deus, possa aprender, Pai, possa viver, Pai, aquilo que a tua palavra diz, ó Deus, como nós devemos dar esmolas, fazer as doações, como nós devemos orar e também, Pai, como nós devemos jejuar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos abençoa para essa semana que começa. Que a tua bênção, ó Deus, que a tua graça esteja sobre nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, eu quero te rogar, Pai, pela tua serva irmã Neide, que no culto está no culto, porque a Alícia está com catapora, se não estou enganado. O Senhor tenha misericórdia, Pai, da tua serva. Ela também, Pai, tem a questão das dores no joelho dela, ó Deus. Abençoa também, Pai, a tua serva irmã Noêmia, tua serva, Pai, irmã Lourdes, teu servo, Pai, Éder. O Senhor tenha misericórdia, Pai, dos teus servos, ó Deus. Se porventura, Pai, tem outra pessoa, Pai, que precisa da tua graça, questão de doença, que o Senhor tenha misericórdia. Também, Pai, te rogar, Pai, que o Senhor continue fortalecendo, Pai, e consolando o teu servo Clécio e sua família, Pai. Ajuda o teu servo, Pai, que passou por uma perda, Pai, a perda da senhora, sua mãe. O Senhor tenha misericórdia dele, ó Deus, desse teu servo, ó Deus, que sempre está disposto a trabalhar na tua casa, ó Pai, na tua obra. Tenha misericórdia dele, ó Deus. Tenha misericórdia também, Pai, lá dos teus servos de Arthur, teu servo Gilson, a irmã Osani, Pai,
E se porventura tiver outra pessoa que eu desconheço, ó Pai, que esteja precisando da tua graça, da tua bênção, que o Senhor também derrame, Pai, e vá ao encontro, ó Deus. Lá em Camaragibe, Pai, pela tua serva, irmã Maria Barro, Pai. Tua serva, ó Deus, está ficando idosa, já está com uma visão curta, mas a tua serva tem tido prazer de subir a tua casa, ó Deus. O Senhor tenha misericórdia dela, Pai. Que o Senhor, Pai, abençoe a Aitana no cuidado que ele tem pela sua bisavó. Derrama também, Pai, tua graça sobre a irmã Sandra, que o Senhor ajuda a tua serva, Deus. E mais, ó Deus, algum servo teu lado de Camaragibe que eu desconheço, ó Pai, que está preso na tua graça, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa, Pai, também, ó Deus, lá no ponto de pregação, Pai. Que o Senhor, Pai, for da tua vontade, faça o ponto de pregação lá de Igaraçu crescer. Que o Senhor, Pai, chame, Pai, teus eleitos lá de Igaraçu, ó Deus, de forma eficaz. Abençoa, Pai, o teu servo, o presbítero Jairo, lá em Manaus. Eu mesmo tenho falado comigo, Pai, e falando, ó Deus, que os irmãos da igreja que ele está frequentando, enquanto ele está lá em Manaus, têm sido desafiados pela pregação da tua santa lei, têm ouvido coisas, ó Deus, que eles nunca ouviram, e que o Senhor abençoe, Pai, a estadia do teu servo lá. Pela tua vontade, ó Pai, quando o teu servo retornar, que a semente fique lá plantada, ó Deus, e que ela venha a germinar. Se assim for o teu santo querer. Abençoe, Pai, teus servos que subiram a tua casa hoje, ó Deus. Tem misericórdia de cada um, Pai. Tu sabes, ó Pai, os problemas de cada um. Tu sabes, ó Deus, das lutas de cada um. Tu sabes, ó Deus, das angústias de cada um. A tua palavra, como nós acabamos de ler, fala que antes que a gente fale qualquer coisa a ti, tu já sabes, ó Deus, aquilo que nós iríamos pedir, porque tu conheces todas as coisas, ó Pai. Tem misericórdia para a tua igreja, ó Pai. Abençoa teus santos, ó Deus. Protege teu povo, Pai, durante essa semana, quando eles forem para os seus trabalhos, suas faculdades, escolas, seu dia a dia, ó Deus, normal. Que teus santos anjos, ó Deus, estejam protegendo teu povo, Pai. Abençoa teus santos, ó Deus. Abençoa a tua igreja, ó Pai. Abençoa, Pai, a casa do teu povo. E abençoa os animais do teu povo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Na unidade do Espírito Santo, pela mediação do nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. As Escrituras dizem que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandece o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê em paz, meu irmão. E o envio eleitos, e ide em paz. Lembrai-vos dos pobres, que Deus de paz seja convosco. Amém, irmãos? Amém. Poder sentar para terminar a nossa liturgia, não culto, que culto é vida. Deixa a gente estar fechando ali a transmissão para eu dar os avisos para os irmãos. Irmãos, olha só.